Aula de hoje, retas perpendiculares. Introdução. Duas retas concorrentes, que são retas que se tocam em um ponto, são perpendiculares quando dividem uma volta em quatro ângulos iguais. Esses ângulos são chamados de ângulos retos e medem 90 graus. Se duas retas formam um ângulo reto, os demais ângulos entre elas também serão retos. Vejamos uma figura onde temos duas retas perpendiculares. Aqui nós temos duas retas. A primeira reta é essa aqui. Vamos chamar essa reta de reta BD. E a segunda reta é esta reta aqui. Vamos chamar essa reta de reta EC. Nós vemos este ângulo aqui, que é o ângulo COD. Quando um ângulo aparece com esse símbolo, nós dizemos que esse ângulo é um ângulo reto. Então, a medida do ângulo COD é 90 graus. Então, esse símbolo aqui, ó, o símbolo do quadradinho, é um símbolo que indica um ângulo reto. Pelo que a gente aprendeu na introdução, se o ângulo é reto, ele mede 90 graus e ele mede 1/4 de uma volta. E estas duas retas, as retas BD e EC, são retas perpendiculares. Nós indicamos assim, ó, BD é perpendicular a EC. Essa é a maneira que nós indicamos que essas retas são perpendiculares. Se o primeiro dos ângulos é reto, todos os outros ângulos são retos. Vamos entender por quê. Se nós fazemos uma reta e fazemos um ponto nessa reta, nós temos metade de uma volta em cima e metade de uma volta embaixo, ok? Então, se nós pegarmos a metade da volta de cima, quanto é metade de uma volta? É 180 graus. E nós dividirmos esta metade da volta na metade de novo, quanto é que vai ter cada metade? A metade de 180 é 90. Então, nesse caso, nós teremos 90 de um lado e 90 do outro. Ou seja, se nós tomarmos o ponto O e tomarmos a reta EC, nós temos metade da volta em cima e metade da volta embaixo. Se nós analisarmos a metade da volta de cima, nós veremos que se esse ângulo é reto, esse ângulo aqui também tem que ser reto. Por quê? Porque ele é a outra metade da volta. Da mesma maneira, se a gente analisar a reta BD, nós vamos ver que nós temos metade da volta na direita e metade da volta na esquerda. Então, este ângulo aqui, ele é a metade da volta, então ele mede também 90 graus. Ou seja, nós temos 90 graus em cima, que é metade de uma volta, e temos também 90 graus embaixo, que é a outra metade. O último ângulo que resta é este ângulo aqui, ó. Só que esse ângulo, ele também é metade da volta com o ângulo DO.
OE. Então, da mesma maneira, ele mede 90 graus. Por isso que, quando duas retas formam um ângulo igual a 90, todos os outros ângulos são iguais a 90 graus também. Exemplo de hoje. O ângulo destacado é reto. Justifique. Vejamos então a solução. O ângulo destacado não é reto, porque quando duas retas concorrentes formam um ângulo reto, todos os demais também são retos. Então, vamos retornar à nossa figura. Se nós marcarmos aqui, ó, um ponto A, um ponto O e um ponto B, nós vamos ver que a medida de AOB é 33, né? A medida de AOB é 33 graus. Então, para que o ângulo destacado, que é o ângulo X, fosse reto, se eu marcar um ponto C aqui, a medida de BOC teria que ser igual a 90, né? A medida de BOC teria que ser igual a 90. Não sabemos o valor dessa medida, vamos chamar ela de x, que é justamente o valor que está aqui. Bem, será que esse x poderia ser igual a 90? Vamos ver. Se x fosse 90, quanto é 90 mais 33? É igual a 123, não é verdade? Ou seja, essa metade da volta aqui seria igual a 123. Só que a gente já sabe que metade da volta é quanto? É 180. Então, esse x não é 90. Ou seja, se esse x fosse 90, aqui não poderia ser 33. Aqui teria que ser 90 também. Então, ele não forma um ângulo reto, porque todos os demais também teriam que ser retos. E nós temos um ângulo aí que não é reto. Ele é menor do que 90 graus. Se ele é menor do que 90 graus, ele é agudo. Exercício de hoje. Determine em cada caso se as retas são perpendiculares. Justifique. O que é que significa dizer que as retas são perpendiculares? Significa dizer se os ângulos são retos ou não. Ok? Então, fim de aula. Por hoje é só.